Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí pessoal, tudo beleza? Chegamos então à nossa live número 7, sétimo dia seguido aqui, fazendo live, conversando, debatendo sobre temas do desenvolvimento humano. E hoje eu quero trazer para vocês um tema que eu percebo que ele está muito presente na vida das pessoas, que é a nossa identidade, algo muito ligado ao ser, algo muito ligado à nossa autoimagem. Ora, por que isso é tão importante, né? Se a gente voltar lá nas primeiras lives onde eu falo sobre a importância do conhecer-se, estar acima das nossas ações, né? Tava até criticando um pouco essa coisa do poder da ação, né? De ter poder quem age, porque existe algo que antecede a isso, que é o nos conhecermos, que é a nossa autoimagem, como vemos a nós mesmos, que é também um mapeamento sobre o nosso condicionamento mental, sobre os nossos padrões, como que a gente pensa, os nossos paradigmas, as nossas premissas, né? Os nossos pressupostos na vida, as histórias que a gente conta. Isso tudo antecede ações. A nossa ação só vai ter efetividade quando tudo isso que eu falei anteriormente estiver muito bem alinhado, né? Então, muito importante é falar sobre nossa identidade, sobre quem nós somos, né? Dentro da programação neurolinguística existe uma estrutura chamada níveis neurológicos, onde um dos níveis mais altos neurológicos se chama identidade, né? Que responde à pergunta quem eu sou, né? A minha missão de vida, né? Quem eu sou como indivíduo. E isso está acima das nossas capacidades, isso está acima dos nossos comportamentos, isso está acima também das nossas crenças e valores, né? E por que é tão importante olhar para esse assunto? Porque é somente dessa forma que a gente consegue caminhar, somente sabendo quem nós somos, ou somente, pelo menos, desmistificando essa confusão de quem não somos, né? Tirando essa identidade falsa, essa identificação falsa que a gente vai acumulando e absorvendo ao longo dos anos, enquanto a gente cresce, é que a gente pode ter uma vida de fato substancial, uma vida que faça sentido. Então, como que isso acontece? Mais importante do que falarmos aqui, olha, quem a gente é, né? Mais importante eu acredito que seja a desconstrução daquilo que a gente não é. Quando eu presto atenção e consigo ganhar consciência sobre aquilo que eu não sou, mas que eu estou caminhando nessa vida identificado, tudo começa a se resolver, fica muito claro, né? Porque quando eu trabalho com a eliminação, eu vou excluindo uma coisa, excluindo outra, só sobra aquilo que realmente de fato é importante, que é o nosso ser. E antes que você já fique perguntando, mas você falou sobre coisas que eu não sou, e quem eu sou então de fato, né? Ora, quando a gente fala do ser, quando a gente fala da nossa identidade, quando a gente fala da nossa essência, né? A gente está falando de algo que não está num nível mental, não está num nível racional, está para além disso, né? Existe a forma física, e isso a gente pode fazer uma live em um outro momento para conversar um pouco mais disso, mas existe a nossa forma física, esse corpo aqui, esses olhos que você está vendo, essa testa aqui já um tanto enrugada pelo tempo, esse cabelo aqui, essa barba, esse rostinho furadinho aqui, isso tudo é a forma, isso tudo é o corpo onde eu estou habitando aqui nessa experiência, nessa jornada chamada vida, né? Eu não preciso entrar em um viés espiritual, em um viés religioso para ficar falando sobre isso, porque é algo que está muito claro. Eu estou dentro de um corpo, eu estou habitando um corpo. Esse aqui sou eu caminhando dentro de um corpo composto por uma matéria, né, chamada pele, ossos, né, sangue. Tudo isso aqui é algo que eu estou habitando durante uma passagem, né, uma experiência material, por assim dizer. Agora, todo mundo sabe que isso aqui chega a um fim, isso aqui é finito. Chega um momento em que esse corpo para, chega um momento em que esse veículo para de funcionar e é como se algo fosse desligado ali dentro. Esse algo que é desligado ali dentro tem muito mais a ver com o que a gente é do que o próprio corpo que a gente habita. Ora, porque o corpo ele começa pequeno, ele vai crescendo, ele vai envelhecendo, então ele vai tomando diversas formas ao longo da nossa vida. Então isso aqui é a forma física. A forma não física é a nossa essência, é o nosso ser, é aquilo que está
para além da matéria, aquilo que está para além da forma, né? Então eu não estou aqui para falar sobre vidas posteriores, sobre o que acontece depois que a gente morre, até porque isso eu acredito que a razão não dá conta de explicar, né? Isso é muito mais uma questão de fé, uma questão de espírito, mas eu não quero entrar nesse viés aqui. Aqui eu quero falar sobre identidade, sobre o quanto caminhamos muitas vezes de uma forma falsa, uma autoimagem daquilo que a gente não é. Então, seguindo o nosso raciocínio, temos a forma física e temos o que está para além da forma, que está para além da matéria, que é aquilo que muitas pessoas podem chamar de essência, muitas pessoas podem chamar do ser, muitas pessoas podem chamar do eu interior, enfim, cada nome que cada pessoa pode dar um nome que quiser para isso. Agora, quando eu me apego ao nome que eu dou para isso, eu já estou novamente me identificando com algo que eu não sou, porque o nome que eu vou dar para isso está dentro da lógica, está dentro da razão. Só que a gente está falando de um ser, está falando de algo que está para além da lógica, para além da razão, para coisas que as palavras não dão conta de definir. Por dito isso, então, isso explica por que pouco importa a definição linguística que eu vou dar para aquilo que eu sou. Por isso que eu quero focar aqui muito mais naquilo que a gente não é, na nossa falsa identificação, porque isso é o que está afetando, isso é o que afeta a maior parte das pessoas, e eu diria que é causa de muitos sofrimentos, de muitos conflitos internos, né? Por não sabermos de verdade ou por estarmos caminhando uma vida identificado com aquilo que a gente não é. Eu acredito que resolvendo isso, ponto. Aí pouco importa o nome que tu vai chamar aquilo que tu é, tá? O importante é que se resolva e se tenha consciência daquilo que a gente não é. E o que é aquilo que a gente não é e que a gente vive uma vida toda identificado com isso? Então vamos pegar lá do início, lá do comecinho, quando a gente é um bebezinho, quando a gente é uma criança ali. Naquele momento somos um ser, eu faço um parênteses aqui, por isso que é tão fácil, né, a gente se apaixonar, se encantar por crianças, né, por bebezinhos, por seres que recém vieram ao mundo. Ora, ali só existe uma essência, ali ainda não existe julgamento, não existe crítica, não existe conceitos, é só um ser. Aquilo ali seria a grande definição do que a gente é, como a gente vem no mundo, né? Só que depois a gente vai crescendo e vai criando essas falsas identificações que eu vou falar aqui com vocês. Então, qual é a primeira identificação falsa, né? Aquilo que a gente não é, mas que a gente acaba se identificando já no começo da vida. Qual é a primeira palavra que normalmente a gente começa a se identificar, né? Quando a gente é pequenininho, quando alguém está se referindo a nós, ao ponto de que aquilo ali sendo repetido várias vezes, nos chamando a atenção, vai nos fazendo a gente entender que aquilo ali somos nós. Ora, é o nosso nome. O nosso nome é uma das primeiras coisas com a qual a gente se identifica. E a gente cresce depois entendendo, eu sou o Machado, eu sou o João, eu sou o José, eu sou a Maria, eu sou a Patrícia, né? Trazendo esse nome para a nossa identidade. Ora, não estou dizendo, então agora ninguém vai ter nome, não importa. Não, o nome, assim como todas as outras coisas que eu vou falar daqui para frente, são importantes e têm sua importância na vida, né? É importante para que a coisa seja organizada de uma forma para que essa parte aqui dentro da matéria possa funcionar, possa ser funcional, né? Agora, o nosso nome não é quem nós somos. O que importa se eu sou Machado, se eu sou Heraldo, se eu sou Júnior, ou se eu fosse Francisco, ou se eu fosse José, o que mudaria no meu ser, na minha identidade, se o meu nome fosse diferente? Absolutamente porra nenhuma. Então, pouco importa o que é o seu nome não é você. Só que desde pequenininho, essa é uma das primeiras identificações. Então, eu como por exemplo, né, tinha lá na minha infância um grande desagrado, né? E isso foi até uma parte da vida adulta com o meu primeiro nome. O meu primeiro nome era Heraldo, né? Só que ninguém me chamava por esse nome, a não ser na chamada do colégio. E eu olhava e aí, com o passar do tempo, vinha aquelas brincadeiras. Ah, Heraldo já nasceu velho, né? Então era sempre o Júnior, né? O Júnior, né? E também muito por conta do meu relacionamento com meu pai. Então sempre vinha Heraldo, sempre que vinha o Heraldo era uma coisa que eu escondia, era uma coisa que eu não falava para as pessoas qual era o meu nome.
Depois, com o passar do tempo agora, mais recentemente, de uns 5, 6 anos para cá, o Júnior foi um nome que eu comecei Júnior remete a muita infantilidade, a muita irresponsabilidade, então eu comecei a deixar um pouco de lado também, passei a usar o Heraldo sem problema. Então hoje tanto faz, se a pessoa me chama de Heraldo, se a pessoa me chama de Júnior, eu estou aqui usando o nome como Machado, que é o meu sobrenome, então justamente por isso, o Heraldo, o Júnior, tanto faz. Agora, o que isso tudo importa? Absolutamente nada, isso é só um nome, né? Imagina alguém ficar naquele tempo tendo um certo sofrimento porque não gostava do seu nome. Ora, o seu nome não é a sua identidade, o seu nome é apenas o seu nome, a forma como as pessoas te chamam, e não é você. Só que se eu me identifico tanto com isso, ferrou, pronto. Se eu ver um problema no meu nome, eu arrumo um problema para a minha vida. Então, essa é uma das primeiras identificações. Logo cedo também a gente vai se identificando com uma segunda coisa. E tempos atrás, diria uns 6 meses atrás, me chamou muito a atenção que eu comecei a ter uma percepção num dado momento que essa segunda identificação que eu quero falar para vocês, ela vem mais cedo do que eu estava imaginando, né? Essa é a identificação com a matéria, com os materiais, com os bens materiais, digamos assim, né? E eu achava que isso se dava da adolescência para frente, né? Que é quando o humano começa a querer ter o seu celular, a querer ter aquele tênis da moda. E aí eu tive uma experiência que me mostrou que isso vem muito antes, né? Tava eu lá na casa de um amigo lá que a filhinha dele tinha recém feito um aninho e pouco, e nós estávamos lá fazendo uma visita lá para eles, e num dado momento essa filhinha, né, de um aninho e pouco estava brincando com um celularzinho ali de brinquedo, falando alô, é uma coisa muito fofa, e todo mundo ali brincando com ela, e falando, liga pra vovó, e aí ela falava vovó no telefone, e aí ganhando a atenção ali de todo mundo. Daqui a pouco o irmãozinho dela, um pouquinho mais velho, ele devia ter uns 4 anos, 5 anos, né, coisa de irmão mais velho, sacaneando a irmãzinha mais nova, o irmãozinho foi lá e tomou aquele celularzinho de brinquedo da mão dela. Foi o suficiente para essa menina cair no choro, cair no berreiro. Ela fazia assim com a mão assim e chorava de sair lágrima, gritava porque queria o telefone de volta. Ora, aquela brincadeira ali do menino ter tomado o celular da mão dela, naquele momento eu fiquei imaginando que era como, para ela, era como se tivesse tirado um pedaço dela, tivesse tirado algo da identidade dela. Tamanha é já desde cedo a identificação com os brinquedos, com as posses, com os nossos bens, né? Com os nossos bens materiais. E isso, né, não seria surpresa nenhuma a gente dizer que se dá muitas vezes até o fim da vida, né? Quantas pessoas vão até o fim da vida e a grande preocupação é porque vão perder, né, seus bens materiais, né? O meu carro, Deus o livre, se eu tiver que vender o meu carro, se eu tiver que perder minha casa, se eu tiver que perder minha roupa. Poxa, essa identificação com a matéria, com os bens materiais também é uma grande causa de sofrimento, porque isso passa a ser parte da nossa identidade dentro da nossa interpretação, só que não é a nossa identidade. Nós não somos os nossos bens materiais, né? E dá para ver que desde cedo já existe uma identificação com isso. Então, e por aí a gente vai podendo seguir vários outros itens, né, que a gente pode citar aqui, né, várias outras categorias de falsas identificações, né? Quem nunca viu alguém identificado com seu cargo, né? Eu sou o CEO da empresa XYZ, eu sou o engenheiro, eu sou o motorista, eu sou o psicólogo, eu sou o advogado, né? Então, é a pessoa que se identifica tanto com aquilo ali no momento que ela é a pessoa que está cheia de pompa porque ela tem um cargo, e aí ela perde aquele cargo e pronto, sua vida acabou, porque agora eu não sou mais, como que eu vou me apresentar para as pessoas? Eu já não sei mais quem eu sou o fulano gerente da loja tal, eu sou o bancário não sei das quantas, e aí eu
perco essa identidade, né? Quando alguém chega e pergunta, olha, o que tu está fazendo da vida? O que o fulano faz? Ele é o advogado, ele é engenheiro, e aquilo ali se torna parte da tua identidade. Quando aquilo ali é perdido, pronto, desabou. E aí eu trago um outro exemplo que aconteceu na minha vida, né? Que lá por 2014, logo quando estava a onda dos coaches, que eu fiz a minha formação em coach, eu comecei os meus atendimentos. Logo em seguida ali passaram um ano, 2 anos, né? Antes o coach estava na crista da onda. Logo em seguida o coach começou a ser refutado, a ser banalizado no Brasil, assim como está sendo até hoje. E o coach virou motivo de piada, virou motivo de chacota. Eu, como naquela época ainda não tinha acesso a esse conteúdo, não tinha uma grande profundidade nessa questão da autoimagem, na questão da identidade, eu tinha uma grande identificação com aquilo ali. Eu me denominava coach, né? Aquilo ali para mim era algo muito importante e eu não estava percebendo que eu não estava separando aquilo ali, que é só uma capacidade, não estava separando aquilo ali da minha identidade verdadeira. E aí logo, o que aconteceu? Isso foi fruto de muito sofrimento. Eu ficava chateado, ficava brabo às vezes com as pessoas que ficavam fazendo piadinhas de coaching. Ou seja, eu estava identificado com algo que eu não sou. Então olha quantos exemplos a gente já deu. O nosso nome, os nossos cargos, a nossa profissão, os nossos bens materiais. A gente vai se identificando com isso e a gente pode ir até um pouco mais profundo em situações que são muito nobres, né? Em categorias nobres, como por exemplo, os nossos relacionamentos. Também temos identificações com os nossos relacionamentos. Então eu sou o pai da menina, eu sou o pai do menino, eu sou o namorado da fulana, eu sou a namorada do fulano, eu sou a mãe do fulano, eu sou o filho da fulana. E aí assim a gente vai se identificando com os nossos relacionamentos. Porém, algumas lives atrás a gente falou sobre coisas que a gente não tem controle, né? Então quantas vezes a gente vê aquela famosa síndrome do ninho abandonado, quando o filho vai embora e aí a mãe se sente ali, né? Nossa, filho ingrato, foi embora e agora não me visita mais, e agora não me liga mais, e aí fica aquela, agora eu criei a vida inteira e agora ele foi embora, esse ingrato, e aí fica aquela coisa, a minha identidade era a mãe do fulano. Quantos pais não falam, a minha vida é o meu filho, e aí por isso deixam suas vidas de lado por conta dos filhos, né? E aí aqui eu não estou falando sobre fugir das suas responsabilidades, eu estou falando da confusão que é colocada em cima disso, né? Ter a responsabilidade, cumprir, honrar com seus compromissos como pai, como mãe, isso é importantíssimo. O problema é quando o seu filho se torna a sua vida ao ponto de você esquecer da sua, e aí talvez muita gente vai bater nisso, eu estou falando, pode parecer uma insensibilidade, mas não, eu estou falando sobre responsabilidade, porque cuidar da nossa vida também é uma forma de amar os nossos filhos ou as pessoas com as quais a gente se relaciona. Ora, se eu não estiver cuidando da minha vida, eu vou ser um peso na vida dos outros, um peso na vida das outras pessoas que eu me relaciono. Então, logo, a minha vida precisa estar bem também para eu poder cuidar, para eu poder acolher, para eu poder dar um pouco de mim para os outros também. Só que quando a nossa identidade está focada no nosso relacionamento, é o suficiente para a gente no primeiro momento, no primeiro movimento da outra pessoa em algo que não está em concordância com o que a gente acredita, pronto, é motivo de sofrimento, né? Não precisamos nem falar aí sobre os relacionamentos, né? Quando uma pessoa se encara o término de um relacionamento, de algo ali que estava muito forte na identidade dela, eu sou o marido da fulana, eu sou o namorado, eu sou a namorada, pronto, aquele relacionamento acabou, eu fico sem chão, eu fico perdido, e tem pessoas que chegam até a tirar a própria vida por causa de um término de um relacionamento. Tamanho é a sua identificação com aquela relação. Então isso é muito sério, isso precisa ser muito bem observado. Pode parecer uma coisa simples o que eu estou falando, mas isso é sim gerador de muitos problemas quando existe essa distorção, e por isso mesmo a gente precisa estar atento a isso, entender primeiramente quem a gente não é, se separar disso, né? Quando a gente faz essa dissociação e a gente olha, eu estou exercendo um cargo, eu estou cumprindo um papel, eu estou no momento que eu sou exercendo um papel de pai, exercendo um papel de alguém que é dono de alguma posse, de algum bem, eu estou exercendo um papel que é de uma profissão, eu estou utilizando um nome, mas nada disso é a minha identidade.
né? Eu vou cumprir o meu papel com toda a responsabilidade, com todo o meu amor, mas de uma forma que eu não me apegue a isso como algo que é eu, que sou eu. E aí a gente pode juntar também um outro tema da outra live, que é sobre aquilo que a gente não tem controle, porque muitas vezes tudo isso que a gente está falando, e às vezes de uma forma muito triste, nos é tirado. Ora, quem não sente dor, quem não sofre quando um relacionamento acaba, ou quando um ente querido parte, quando acaba assim indo, né? E às vezes de uma forma inesperada. Óbvio, né, que qualquer ser humano se sentiria triste. Agora, entender que isso também faz parte da vida, ainda que fuja da nossa compreensão, faz a gente ter uma consciência e uma paz para poder aceitar aquilo que não está sob o nosso controle, e por isso é importante entendermos que isso não é a nossa identidade, tá certo? Então, ficou claro para vocês o que não somos nós e o quanto a consciência disso pode nos ajudar a viver uma vida com maior substância, uma vida que faça mais sentido, e aí a gente foca realmente naquilo que a gente é, que é uma essência, que é um ser. E eu, sabendo que eu sou um ser, que eu sou uma essência, eu consigo respeitar o outro ser humano que é também um ser, ainda que às vezes a outra pessoa ela não saiba ainda que ele é um humano, né? Porque tem gente por aí que está agindo sem saber que é um ser humano, ainda não descobriu ou passa uma vida toda sem entender que é um ser humano, mas a gente consegue respeitar o outro por saber que ali dentro dele também existe uma essência, ele também é um ser e ele também merece um respeito assim como eu, tá? Então, a live de hoje é sobre isso, é sobre cuidar da sua identidade para que você não caia numa autoimagem falsa, né? Uma autoimagem de comparação. Hoje a gente vê as redes sociais muito por aí, quantas comparações, eu querendo ser o outro, eu querendo viver a vida do outro. Ter essa consciência é importante para direcionar os nossos objetivos, porque senão muitas vezes se a minha autoimagem ela é inferior, eu posso estar almejando coisas que estão muito abaixo da minha competência, da minha capacidade, daquilo que eu posso alcançar, ou sequer eu me preparo para isso. E se a minha autoimagem está muito distorcida ao ponto de eu ficar me comparando com os outros, muitas vezes eu quero uma vida que não tem nada a ver com o que é importante para mim, mas sim para poder aparecer para os outros, por soberba, por vaidade. Ter consciência disso é importantíssimo para a gente caminhar no mundo. Então, prestem atenção, cuidem e preservem essa sua autoimagem, essa identidade verdadeira, e tratem a sua o restante das coisas, as suas capacidades, as suas competências, né, os seus papéis apenas como os seus papéis, como suas capacidades, como algo que eles de fato são, que não é a sua identidade. Tá bom, pessoal? Então por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima. Amanhã a gente está de volta com a nossa live número 8. Espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhe com mais pessoas e a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, pessoal. Fique com Deus. Valeu!